parábola, ele foi pego no meio do caminho. Esse meio do caminho não está inserido na Nova Jericó. Esse meio do caminho está inserido na antiga Jericó. E o texto diz que quando ele é apanhado pelos salteadores deixou quase morto. O texto original está apontando que ele estava quase para morrer. E nessa mesma ocasião, Jesus vai usar o segundo personagem. E o texto diz que está descendo de Jericó. E perceba que esses dois personagens que Jesus vai cumprimentar, o primeiro é o moço que apanha, ele está morto no meio do caminho. O segundo personagem é o levita. Perceba que o levita é tão contraditório naquilo que a gente já ouviu nos dias de Hermos, que esse levita tinha o papel do levita era de extrair Deus para o povo. O papel do levita era de tocar aproximadamente 3 instrumentos importantes. O levita, ele era acostumado a tocar o lírio. Quando não tinha o lírio, ele tocava o tamborim. Quando não tinha o tamborim, ele tocava a trombeta. Você vai perceber que existiam alguns levitas que ele tocava a trombeta como sintonia de duas coisas. Quando os inimigos estavam para tomar terra, o levita tocava. Você vai ver Jaziel cantando e Deus dando a vitória. Só que o texto diz que esse levita era morador, ele era habitante. Talvez você nunca ouviu isso aqui, que esse levita era habitante de Jericó. O sacerdote por meio era também habitante de Jericó. Só que o texto está informando para nós que eles não estavam viajando, eles estavam caminhando, eles estavam andando. E quando ele vê aquele cenário, eles passam de largo. A palavra passar de largo é eles não dão atenção para o moço. Aquele moço que estava meio morto, estava precisando de alguém para o socorrer. Mas o texto diz que Jesus é taxativo. Eu vou pregar na brisa. Jesus é taxativo quando Jesus fala sobre o samaritano. O samaritano, ele tem 4 coisas, ele tem algo diferenciado no texto. A primeira coisa é que o bom samaritano está de viagem. Se ele está de viagem, ele tinha hora marcada. Se ele tinha hora marcada, ele tinha um local de cumprimento, um local de compromisso para chegar no local. Só que aquele bom samaritano, quando ele passa por Jerusalém, porque o caminho de Jerusalém, olha para mim, o caminho de Jerusalém não tinha como mudar a rota. Você vai perceber lá em João capítulo de número 4, verso de número 2, quando Jesus não muda a rota. Jesus com seus discípulos, olha para mim, ele tinha como passar pelo caminho da Pérea. A palavra Pérea significa local de encontro com Deus. Existia um caminho da roça, olha para mim, existia um caminho da roça que todo judeu fazia projeto, todo judeu caminhava pelo caminho da roça. Somente Jesus vai fazer questão de permear, de passar por Samaria. A mesma coisa foi o samaritano. O samaritano tinha compromisso, o samaritano tinha um local para chegar, o samaritano tinha horário para chegar. Mas o samaritano permeia por Jerusalém. E quando o samaritano chega no caminho de Jericó, o samaritano vai ver o meio morto. E quando o samaritano vê o meio morto, o samaritano vai tomar 4 atitudes que ele não negou. A primeira atitude, o texto diz que ele chegou perto. Perceba que o moço estava meio morto. A palavra meio morto significa que ele estava para morrer. Fazendo uma conjectura, era o único suspiro dele. O bom samaritano tomou algumas atitudes. A primeira atitude, ele chegou perto.
ele vai ver a situação. Quando ele vê a situação, a segunda atitude que ele toma, o texto diz que ele, movendo-se de íntima compaixão por ele. Eu gosto dessa expressão, íntima compaixão por ele, que essa íntima compaixão somente foi usada por Jesus. Perceba que quando Jesus viu o filho da viúva de Naim, que era a esperança daquela casa, que estava no esquife, o texto está escrito que ele, movendo-se de íntima compaixão por ela. A mesma coisa foi o samaritano. Essa expressão íntima compaixão indica que ele estava primeiro observando o cenário,